Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal Você Entendeu Direito. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, que é o mercado de ações, principalmente com o que aconteceu com as lojas americanas. E estou com um convidado ilustre, André Moraes. Prazer Obrigada. estar aqui. Já era para estar aqui já há algum tempo, né? A gente foi Essa agenda, prorrogando, né? prorrogando e tal. Chama a agenda, ótimo. Então, vamos lá. Muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Apresenta para o pessoal quem que é o André. Bom, eu sou analista de investimentos, estou no mercado há quase 20 anos. Comecei como trader no mercado de ações e depois me acabei, em algum momento, nessa história toda, indo para uma corretora. Fui sócio de corretora, depois analista de investimentos e hoje tenho uma empresa de análise que trabalha, neste momento, exclusivamente com o mercado de ações. Voltado até mais para o curto prazo, né? Que são para quem quer se especializar mesmo no mercado, né? Para Para quem tem o coração em dia, né? não, na Porque verdade, depois pequenos infartos. não, mas depois de um tempo, eu acho que é muito mais preocupante você não fazer nada, não investir e tudo mais, do que investir no mercado que tem uma variação maior. Você tem que ter seguir uma série de regras, né? Mas se você acaba se acostumando. E você sempre foi do mercado financeiro? Não, eu sou engenheiro civil. Eu não tive uma aula sequer sobre investimentos na minha vida até eu me formar. E eu e a minha esposa, a gente, quando se formou, já estava junto. Então, nós fomos... No mesmo momento, a gente era estagiário e virou engenheiro. Então, veio um salário que a gente não sabia nem como gastar. A gente tinha uma vida simples, no interior e tudo mais. E eu falei, beleza, e agora como é que eu vou investir meu dinheiro? Eu percebi que eu não sabia nada sobre esse assunto. A partir daí, isso foi 2001, que eu passei a estudar sobre o mercado de investimentos. Em algum momento descobri o mercado de ações, já nesse começo, e aí resolvi estudar cada vez mais, até que em 2007, aí eu deixei a engenharia para ficar fazendo, Olha. para Ai, ficar André, investindo no mercado. todo mundo que me assiste sabe que eu adoro esses cases de sucesso que não vieram de faculdade. Nada contra a faculdade. Mas desmistificar um pouco dessa coisa do jovem ter que decidir o que ele vai fazer pro resto da vida quando ele sai da escola e mostrar que na vida adulta a gente pode se descobrir também. Que nem você foi para ver como investir o seu dinheiro e se encontrou no mercado, né? Exato. Não, e o que é pior, né? Você tem que tomar essa decisão com 17 anos. Né? Minha filha tem 17 anos. Ela tá tendo que tomar a decisão do que ela quer e tudo mais agora. E eu sempre falo para ela, olha, não tem problema errar. Né? Então, Sem você acha que pressa. quer isso? Se você daqui a meia hora achar que não é mais isso, você tem que falar. Porque, enfim, você vai, de certa forma, se tudo der certo, fazer isso por muitos e muitos anos. Então, você está muito bem resolvido. Então, eu deixo isso muito tranquilo. Que bom, porque não são todos os pais É, que apoiam. Os pais geralmente pressionam para que o filho siga a profissão do pai e da mãe, né? Deixar aberto é. assim. Eu tomei muito cuidado em relação a isso, porque comigo foi assim, meu pai é médico, queria que eu fizesse medicina, e isso acabou me afastando da medicina, talvez, entendeu? Uhum. Pensando hoje friamente, talvez eu até teria sido um bom médico, mas eu não queria fazer tudo menos medicina por conta daquela pressão, talvez, enfim. Então eu sou super de boa, então ela até senta comigo lá, porque tem lá um meu escritório lá em casa, cheio de monitor, é legal. Ela pergunta, eu respondo, mas sem querer enfiar a goela abaixo, porque eu sei que acaba tomando raiva, né? E vou até aproveitar de gancho, porque apoio é tão importante dentro de casa como nos nossos negócios. Por isso que eu vou aproveitar e agradecer o mercado mais fácil. Olha o gancho que eu peguei lá voando. Mas é para agradecer de coração. Eles patrocinam o nosso canal e mandaram umas gordices pra gente comer aqui Ótimo, daqui a ótimo, a gente pouco. gosta, a gente gosta. Isso de apoio é legal porque eu me formei em direito e advoguei. Até entender que eu não gostava do dia a dia como advogada. E ressignifiquei isso para produção audiovisual. Eu acabo advogando para o povo, né? Porque eu publico conteúdo para a sociedade num todo, não só um para um. Mas eu acabei me reinventando também dentro do direito. Você saiu de engenharia e foi para finanças, que é uma coisa ainda até não é contrária, mas é completamente diferente. Completamente diferente. O convívio, a tomada de decisão, a rapidez na tomada de decisão, enfim, é completamente diferente. É muito solitário, né? Porque, por exemplo, numa obra de engenharia, né, a gente vai construir uma ponte. Você tem, sei lá, dezenas de engenheiros que vão desde fazer o cálculo da fundação até definir qual a espessura do asfalto que vai em cima depois da ponte acabada.
né? Então, você divide a responsabilidade com outras pessoas e tudo mais, né? A tomada de decisão no mercado de ações, no final das contas, você se apoia aqui ou ali, mas é você que toma a decisão, É igualzinho advogado, é como difícil. investidor e também como analista que eu sou hoje, né? Então, Uhum. hoje, isso é até mais complexo, porque a decisão que eu tomo vai para, sei lá, 2.000 pessoas que compram e vendem ações baseadas naquela decisão. Então, Uhum. se der errado, se der certo, é mérito meu. Sou eu. Assim, não dá para falar que foi outra pessoa. Mas quando dá errado, Também a culpa também é a culpa sua, é né? só minha, entendeu? Então não tem com que É dividir. hard, hein? É. E assim, virou um plano B que a maioria das pessoas que entram no mercado financeiro hoje em dia, pelo menos as que eu conheço, eu não conheço todas as pessoas, mas das que eu conheço, elas começaram assim, como um plano B, para si mesmo, até entender o mercado como funciona e falar, meu, vou viver disso. E virou uma modinha esses tempos atrás, swing trade, day Então, trade. mas a pandemia, entendo eu, trouxe pessoas numa hora muito ruim para conhecer o mercado, e principalmente o mercado de ações e principalmente day trade. Por quê? Porque é muito difícil, mas muito difícil mesmo, você ganhar dinheiro com operações muito curtas. E porque você está concorrendo com, sei lá, comigo, que tem 20 anos de experiência, você está concorrendo com robô, você está concorrendo com grandes instituições, gente que tem muito mais dinheiro que você, né? E é claro que é possível você conseguir ganhar dinheiro com day trade, mas isso depende de um processo que você vai passar de aprendizado que leva anos, né? E aí o que aconteceu na pandemia? Pessoas em casa, muitas perderam o emprego, tinha lá o saldo FGTS, o dinheiro da rescisão, e vieram para o mercado fazer esse tipo de operação mais curta, sem experiência, às vezes até com muito dinheiro, que é pior, sem experiência. Então, assim, não tem como dar certo, né? Assim como não tem como você, sem experiência nenhuma, aceitar um grande caso que do outro lado vão ter, sei lá, 15 advogados de 20 anos de experiência. Você vai provavelmente perder aquela causa, né? Não Uhum. tem como o médico fazer cirurgia, transplante de coração sem antes passar por um processo de aprendizado que leva anos, às vezes décadas, né? Então, assim como não tem como você vir para fazer day trade no mercado sem passar por um processo de aprendizado, né? Então, Sim. essas pessoas vieram, entendo eu, num momento complexo da vida de todo mundo, né, que foi a pandemia, mas sem experiência acaba que a maioria não ficou, né? E isso Porque juntou com uma coisa que acontece muito, do ser humano ele se espelhar naquele case de sucesso, sem esquecer, sem lembrar que para ele estar naquele ponto do sucesso, para ele ter ganhado aquela bolada com aquela ação, quantas ações ele já não perdeu? Quanto dinheiro ele já não perdeu? é, Então, eles ficavam se espelhando naquelas fotos no Instagram de cara, tipo, andando de BMW, falando assim, aí, em um dia eu fiz trocentos mil reais. Eu falo isso porque meu marido caiu nessas. De entrar nessas listinhas aí que dão de beaba. Listinhas, não as listas sérias de analistas. Listinhas da galera que começou hoje, fez dinheiro hoje, já acha que controla o mercado. é, É complicado isso, né? e aí eu sou bem aberto em relação a esse tema, porque quando eu comecei, a gente não tinha informação nenhuma. Então, quando eu comecei, não tinha YouTube, por exemplo, entendeu? Assim, os primeiros vídeos que Sim. tem falando de mercado de ações brasileiro no YouTube, eu acho que foi eu que fiz, entendeu? Morava, enfim, aqui em São Bernardo ainda, né? E então você não tinha informação, você tinha poucos livros, você tinha ninguém falando sobre educação financeira, não só sobre o mercado de ações, porque investir é muito mais do que o mercado de ações. Aliás, mercado de ações é para uma minoria, a maioria nem precisa de ter mercado de ações, né? Então, isso, o que a gente tem hoje, que é excesso de informação e muita informação ruim, é melhor do que tinha na minha época. Porque naquela época que eu comecei, a gente teve que aprender na marra, batendo a cara na parede para aprender a fazer tudo. Hoje em dia, se você consegue peneirar e tirar do YouTube bons conteúdos, você acaba encontrando um atalho legal. O difícil é fazer essa peneira, né? Uhum. De separar o que é lixo por completo, né? Por exemplo, promessa de ficar milionário da noite pro dia, e é só também ter um pouco de, sei lá, de desconfiômetro, né? Não existe dinheiro fácil no mundo, né? É. Ah, não, mas o Neymar, ele começou no Santos e já ficou rico. Eu sei, mas o cara é um gênio, né? Da Uhum. bola, né? E é Ah, um mas Neymar dentre Exato, tantos exato. jogadores, Então, né? nós estamos ali no meio, brother. Não vai ficar rico da noite pro dia, cara. Você vai ter que pedalar fazendo, investindo no mercado de ações, como advogado, como médico. É um processo longo, né? Não é da noite pro dia.
Então, se o cara tivesse desconfiômetro, ele já lima um monte de conteúdo que faz esse tipo de promessa, né? Uhum. E eu acho que é melhor você ter esse problema de ter que peneirar o conteúdo do que não ter nenhum conteúdo para você se informar. Né? Sim. Aí vai ficar muito na confiança da cultura, do lugar, porque o brasileiro ele é muito impulsivo, ele é muito imediatista, ansioso. O ser humano no geral, mas o Brasil, por ser uma cultura de alto contexto, ela tende a ser mais ainda, né? É É. caloroso aquela coisa. Agora, esse problema que você comentou de muita gente na pandemia vir para o mercado e tal, não foi só uma coisa de Brasil, foi uma coisa a nível mundial. Geral. Né? Então, a gente teve nos Estados Unidos, por exemplo, assim, uma vinda de gente sem experiência nenhuma para o mercado e que, de certa forma, ficou desiludido, né? Porque veio pelo motivo errado, no momento errado, sem experiência e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. O que foi a virada de chave para você falar assim, beleza, agora eu já investi, eu ganhei dinheiro, agora eu quero trabalhar para fazer outras pessoas ganharem dinheiro? Eu sempre falo que a construção de uma história e tal depende de uma série de coisas, né? Mas, basicamente, o que acontecia? Eu ficava sozinho em casa, era extremamente solitário, não tinha com quem conversar. Em algum momento, inclusive, aluguei um escritório, né? Eu falei para você que era aqui do lado. O que eu fazia no escritório? Eu saía de casa. O escritório era só para eu sair de casa, né? Uhum. Porque de tão solitário que era. Pelo menos eu ia almoçar em algum lugar, conversava com outras pessoas. Porque se eu ficasse em casa, era só bolsa, sozinho. E aí, tinha um fórum na época, e que eu comecei a conversar com algumas pessoas e a gente falou, pô, a gente fica o dia inteiro acompanhando o pregão, vamos se falar. A gente começou a falar pelo Skype, né? E aí criou uma comunidade, eram várias pessoas e a gente percebeu que, poxa, se a gente chega sozinho numa corretora, a gente não tem desconto de corretagem, não tem uma série de coisas que, de repente, se chegar essa turma toda, 50 operadores, a gente vai volume de conseguir. dinheiro maior também, né? Exato, você vai trazer para a corretora um volume de dinheiro maior e tudo mais e tal, e a gente se aproximou de uma corretora que deu uma assistência muito legal para a gente. Essa corretora foi vendida para um banco gringo, e a parte de varejo da corretora se transformou na corretora Rico. Né? E aí eu já estava ali, eu era meio que um dos líderes daquele processo. A Rico, os diretores da corretora me chamaram lá e falaram, porra, André, eu tô vendo que você aí gosta de falar de mercado e tudo mais e tal, tem essa turma toda que está indo muito bem aqui. O que você acha de vir falar para os meus clientes sobre mercado? A gente precisa, porque pouca gente conhece o mercado de ações aqui no Brasil e a gente precisa difundir isso. E aí essa história começou aí. Então, sei lá que ano que foi, 2011, 2010, talvez, fui para várias capitais falar de mercado quando podia, geralmente no final de semana, dia que o mercado estava mais xoxo. Então, você começou pela produção de conteúdo mesmo. Na verdade, eu ia dar palestra, né? Reuniam lá 15, 20 pessoas e ia me ouvir falar sobre... para os clientes. Exato. E aí depois a gente começou a fazer isso online, né? Porque não tinha esse acompanhamento. Hoje todas as corretoras têm acompanhamento online do pregão, com analistas falando de mercado e tal. Naquela época, nem profissão de analista voltado para o curto prazo tinha. Isso foi regulamentado depois. Então, a gente acabou criando uma sala onde a gente ficava ao vivo com os clientes da corretora, ajudando o pessoal a tomada de decisão, freando todo mundo, porque é o que é principal. Porque é uma coisa muito importante, né? Para a corretora, né? Às vezes você fala assim, porra, mas o importante é fazer a corretagem. Não é, né? Porque senão você opera de qualquer jeito, perde dinheiro e vai embora. É importante que você opere bem, mesmo que você não opere agora, para que você fique, sei lá, os próximos 30 anos naquela corretora, ganhando dinheiro, feliz. Né? Você acaba escalando. Exato, né? Então, foi aí que começou esse processo, lá em 2011. E aí você viu que precisava virar essa chave, profissionalizar isso, porque tem uma coisa que é importante a gente falar, que quem ouvir vai falar, então é só eu começar a aplicar que eu posso virar corretor. Não, a gente tem o crime de exercício ilegal da profissão, inclusive para o mercado financeiro, né? Na verdade, assim, o corretor, na verdade, é o assessor de investimentos, é o AI, né? É uma profissão muito legal porque dá capilaridade para o sistema todo. Por exemplo, a sede da corretora que eu tive até o ano passado é aqui em São Paulo, certo? Ok, tem outras filiais no Rio de Janeiro, em Nova York, na Europa e tal, mas, por exemplo, lá em Palmas, no Tocantins, não tem a sede da corretora. Então, você tem escritórios terceirizados que
se acoplam à corretora e essas pessoas estão lá em Palmas com o escritório, quer dizer, dá capilaridade para o sistema. Então, meu pai que está lá, poxa vida, se não tem o escritório, ele fica inseguro. Porque e se der um problema, com quem que eu converso? Então, então o corretor faz isso. Eu sempre fui analista. Em 2011, a Rico começou e depois de um tempo eu acabei ficando sócio da corretora, talvez 2012. A gente tinha 2 analistas. O primeiro recebeu uma proposta de uma corretora e acabou indo para lá. O analista que eu mais gosto aqui no Brasil, chamado Márcio Noronha. E o segundo analista, ele saiu da Rico para montar outra corretora, que era a Clear Corretora, que hoje é do Grupo XP, uma corretora enorme e tal, que cuida do trader. E aí a corretora ficou sem analista e não podia. Você tinha E o tanto Primo tempo. Rico? Primo Rico foi depois. Foi depois. Foi depois desse Porque período. fala rico, todo mundo liga qual o Primo Rico, né? Mas acho que o Primo Rico deve ter chegado na Rico em 2016 ou 2017. Tá. Foi bem depois. Nessa Ficou época, sem de 2011, 2012, o Primo Rico, se não me engano, era agente autônomo de investimento, esse AI, assessor de investimento, né? Olha só. Aí, precisava de um analista. E aí, eu já era sócio da corretora. Eu falei, porra, eu já tô aqui, a gente vai ter que ter analista daqui a pouco para fazer o que eu faço. Eu tirei o certificado de analista e acabei virando analista de investimento. Por acaso também. Mas é uma coisa muito legal, porque, enfim, a gente vai em busca de desafios, né? Uhum. Uma coisa era comprar e vender ação para mim. Aí, se não dá certo, tá tudo bem amanhã. Outra coisa é você ter sob sua tutela o sonho, a expectativa de um monte de gente. É uma coisa muito mais desafiadora. Uhum. Aí a gente atendia os clientes, tinha um fundo que eu era o analista do fundo de investimentos, que era um fundo multimercado. Então, foi um monte de desafio legal dessa época aí. E, mais uma vez, por acaso, a gente vai lá, vê, fiquei atraído por aquilo. E acabei transformando isso no mote principal do que eu faço, que é exatamente analisar o mercado de ações. E exclusivamente mercado de ações. Você é daqueles que, tipo, quem mexe com renda variável não mexe com renda fixa? Não. A diversificação é muito importante para tudo, né? Então, uma carteira de longo prazo, porque é o seguinte, o que eu principalmente falo que é do curto prazo, para pouquíssimas pessoas, né? Não é para todo mundo. Pô, André, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e chego em casa às 7 da noite. Porra, não dá para você fazer operações muito curtas. No máximo, você vai fazer o que a gente chama de swing trade, que é uma operação baseada em gráfico diário, mas precisa de um pouco de dedicação. André, eu não quero. Eu só quero investir meu dinheiro para... Ganhar dinheiro. Exato. Eu só quero ganhar dinheiro, né? Pô, aí você tem que ter uma carteira diversificada e focar no longo prazo, né? Então, quando a gente fala carteira diversificada, parte do teu capital tem que estar, por exemplo, em renda fixa, de liquidez imediata, para, por exemplo, uma reserva de emergência, se você precisar. Então, você tem lá CDB de liquidez diária, você tem o Tesouro Selic, que são investimentos de renda fixa com risco muito baixo, que é próprio para isso. Você tem que, tendo um capital um pouco maior, se preocupar com, por exemplo, dolarizar parte desse capital. Então, você vai comprar... renda fixa fora do Brasil, coisa atrelada ao dólar, porque aí você está protegido caso, por exemplo, a nossa moeda se desvalorize em relação ao dólar. Você vai ter parte do teu capital, por exemplo, em criptomoedas, e principalmente as pessoas mais novas. Não precisa ser uma parte muito relevante, mas é um mercado que passa por uma crise nos últimos 6 meses, mas é um mercado que se desenvolveu assim, muito nos últimos 10 anos, né? Então, vale a pena ter um pedaço do teu capital ali. Você tem que ter um pedaço do capital, por exemplo, no mercado imobiliário. E aí, não necessariamente você precisa ter imóveis, você tem fundos imobiliários. Então, e aí, é claro, eu acho que você tem que ter uma parte do capital, é claro, se tiver perfil, se for uma pessoa mais nova, alocado no mercado de ações, né? Então, isso é uma coisa que eu realmente acredito. Diversificação. Não dá para ser só renda variável, só renda fixa. Tá falando essas coisas, minha cabeça vai fritando, porque eu sou curiosa. Eu não invisto hoje em ações, só em renda fixa. E o pouco que eu sei do mercado financeiro, eu aprendi com a Natália Arcuri. Que o Me Poupe também foi um ótimo canal, assim, para trazer as pessoas para essa realidade. Tirar dinheiro da poupança, pelo menos. Então, só te interrompendo, a Natália Arcuri e o Primo Rico são muito importantes. Talvez não sejam aquele especialista que vai te falar a hora de comprar e vender, porque não são analistas, mas o trabalho que eles fizeram ao longo desses últimos anos despertou no brasileiro a vontade de investir, despertou no brasileiro a curiosidade de saber quais são os produtos, o que eu posso ter de melhor e tal, não sei o quê. E eu considero um trabalho muito importante dos dois. É o segredo da superfície, né? Tem que ter as pessoas que mostram a superfície para você
ter um leque de opções, ter o poder da escolha. Exato. Aquilo que você se identificar, aí você se aprofunda. Dentro do se aprofundar, aí busca analistas como você para entender como funciona, certo? Exatamente. Você tá falando, minha cabeça tá fritando. Primeira coisa, vamos do início da sua fala ao fim da diversificação. Você falou que a renda fixa, as pessoas poderiam ficar tranquilas em aplicar no Tesouro e tudo mais. E apesar da gente ter falado que a gente não vai falar de política aqui, então, para quem estiver ouvindo e esperar que a gente fale qualquer coisa de governo, já tira o cavalinho da chuva. A gente vai falar a questão de segurança FGC, tipo o Fundo Garantidor de Crédito. É bom explicar para as pessoas o que é isso, porque às vezes eu comento, gente, tira o dinheiro da poupança, coloca no Tesouro, que seja. Ah, não, mas aí, numa troca de governo, eu corro o risco de acontecer o que aconteceu com o Collor, mistura tudo as bolas. Então, mas o que aconteceu com o Collor, tanto faz se você está no investimento protegido pelo FGC ou não, porque o Collor pegou todo o investimento. Pegou tudo. Inclusive, investimentos são protegidos pelo FGC. Bom, o FGC é um fundo criado pelos bancos, tá certo? Para que, em caso de insolvência de algum banco, você, o investidor pequeno, não o que tem um puta monte de dinheiro, esse cara não está coberto pelo FGC, porque essa cobertura vai só até 250 mil por CPF por emissor. Então, vamos lá. Eu tenho 250 mil no banco X. Na verdade, eu comprei um CDB, né? Que tipo assim, o banco emite uma dívida, eu compro essa dívida, eu dou meu dinheiro para ele me pagar um juro em cima disso, certo? E ele ganha uns juros em cima disso. Que Aí o que ele faz com o dinheiro é tentar ganhar mais do que ele paga para mim, certo? E geralmente ele consegue. Tanto é que os bancos sempre ganham muito dinheiro aqui no Brasil. Mas a gente teve, ao longo da história, um monte de banco que quebrou, né? E quando o banco quebra, significa que ele não tem dinheiro para pagar a tua dívida. Se você é um pequeno investidor, isso é uma sacanagem, né? Então, o FGC cobre até o limite de 250 mil por CPF. Por banco. Por banco, né? Então, você, caso tenha alguma insolvência de banco, isso aconteceu nos últimos 10 anos, umas 2 ou 3 vezes, aí ele recebe uma lista de quem são esses correntistas e até os 250 mil ele devolve o dinheiro. E todos os investimentos? Não, alguns investimentos. Quando são investimentos mais complexos, o FGC entende que, cara, esse cara, se está fazendo isso, ele tem conhecimento do que ele está fazendo, né? O que é difícil... Ou deveria. Ou deveria, né? Porra, se ele está comprando uma debenture de uma empresa complicada, ele tem que entender que a chance de ter... Por isso que ele está ganhando muito mais do que naquele investimento tradicional. O risco é proporcional. Porque o risco é maior, então ele sabe o que ele está fazendo, né? Então ele não tem essa proteção. Mas, por exemplo, no CDB você tem essa proteção, em outros investimentos. No Tesouro Direto, você não tem o FGC te garantindo. Mas, cara, o dia que o governo brasileiro der calote no coitado investidor pessoa física que bota lá 5 mil, 10 mil... Acabou o Brasil, entendeu? Então, a chance de você ter Mas isso já aconteceu. Não, nunca aconteceu. Modo de dizer. Todo Aqui mundo no Brasil, tem medo não. por exemplo, o Collor congelou tudo. Não, mas aí não tem nada a ver com... isso que eu quero o Collor congelou tudo, menos o mercado de ações, né? Então, tanto faz. Não quebrou banco nenhum por conta do Collor ter congelado tudo. O seu dinheiro que você não podia tirar, mas não podia tirar do CDB, não podia tirar da poupança. Não sei se na época já tinha tido... Foi um caso à parte, né? Sim. E é uma coisa que seria muito difícil acontecer hoje em dia. É isso que eu queria que você concluísse. Se tem o perigo hoje do governo falar assim, não, tudo que está no Tesouro Nacional, como é um fundo público, vamos botar entre aspas um fundo público, congela aí que eu vou usar. Não tem como isso acontecer. Quer dizer... Não, como acontecer até tem, mas isso é muito improvável. Né? Algum tipo de risco. Não existe nenhum investimento livre de risco. O imóvel. Não existe. Você pode comprar um imóvel por 1 milhão, a prefeitura vai lá, te desapropria e te paga 500 mil daqui a 20 anos, entendeu? Bem isso. Então, não existe investimento que não tenha risco. Né? A poupança, mesma coisa. Se o banco quebrar, se tiver mais do que o limite do FGC, você perde o dinheiro. Então, mas é o banco grande. Ok, então é mais difícil dele quebrar, mas não é impossível, né? Eu não acho que isso vai acontecer. A inflação tá matando com o seu dinheiro, né? Então... Deixar no colchão é pior. É pior. Você pode... A sua casa, sei lá, alguém pode entrar e roubar o teu dinheiro. Então, não existe investimento livre de risco. O que é certo é que quanto maior o risco, melhor tem que ser a rentabilidade daquele investimento. Isso, com certeza. Então, uma rentabilidade menor você tem na renda fixa, né? Uma possibilidade de rentabilidade menor. E aí, dentro do Tesouro Direto, você tem títulos do Tesouro Direto que são mais seguros e títulos que têm uma volatilidade naquele valor
até o vencimento. Se você espera até o vencimento, ok, você vai receber o prometido, mas naquele processo, até chegar a data do vencimento, você pode ganhar muito mais do que você imaginava ou perder parte do teu capital se tiver alguma condição adversa. Entendeu? Por exemplo, você tem no Tesouro Direto o investimento que é o Tesouro Selic. Você ganha a variação da Selic, que é a nossa taxa de juros. Então, não tem erro. Você colocou lá 100, daqui a um mês você vai ter 100 mais a variação da taxa Selic. Que Ok. aumentou muito nesses anos, hein? Sim. Saiu de 2 e pouco para 13 e pouco, e a gente não sabe se vai parar aí ou não, tomara que pare. Mas veja bem, esse é um título extremamente seguro. Então, para reserva de emergência, para um dinheiro que você não sabe quando você vai precisar, pode ser que seja daqui a 15 dias ou daqui a 3 meses. Porra, esse é um excelente investimento. Para dinheiro mais arriscado, você tem um prazo maior, porra, eu estou me programando para comprar o meu apartamento daqui a 5 anos. Então, você pode, por exemplo, comprar um título pré-fixado, garantindo a rentabilidade, por exemplo, que tem agora de 16% ao ano, para daqui a 5 anos. Só que, se a gente tiver um aumento de inflação, um aumento de taxa de juros, e você precisar sacar esse dinheiro antes, você pode ter, não só perder essa rentabilidade, como colocar 100 e tirar 90, entendeu? Que foi o que aconteceu ano passado. Em compensação, se, por exemplo, a inflação cair, a taxa de juros cair, pode ser que aquela rentabilidade esperada em 5 anos venha em 2, né? Então, aí você tem mais risco, né? Então, E você está falando uma coisa muito importante, ou seja, quando você tiver dinheiro investido em fundo ou numa ação que caiu, não é a hora de tirar, não é? assim, A não ser que a projeção seja... exato. Mas é difícil, assim, o erro tá por exemplo, você não entender que de alguns investimentos precisa de um prazo de maturação para que ele se transforme num bom investimento. Uhum. O que depende de mais paciência é o mercado de ações. E depende também de muita diversificação. Por quê? Porque quando você investe numa ação, aquela empresa pode deixar de existir depois de um tempo, né? Então, eu tenho lá 100, eu coloquei 10 nessa empresa. Pode ser que esses 10 suma. Mas o que é muito legal no mercado de ações é que você pega a história das empresas que continuaram no mercado por vários e vários anos, e aí você comprou ela por 10, agora ela vale 100. Ou seja, ela vale 10 vezes mais e aqueles 10 que você colocou se transformou em 100. Então, quando você tem uma carteira diversificada e você não tem aquele apego ao tempo, a ficar olhando cotação todo dia, você deixa o dono da empresa, que é um cara que, por exemplo, conhece aquele setor, trabalhar com aquela empresa por vários e vários anos e transformar aquele investimento de 10 em 100. Mesmo que no meio do caminho, uma ou outra valia 10 e agora não vale mais nada, né? Não, Então, e você outra, tem e é uma um assimetria momento. muito grande, porque o que você coloca pode cair e você perder tudo que você colocou. Mas, assim, se você diversifica, a mesma fração ela vai valer 100 vezes mais. Tem ação que subiu nos últimos 20 anos 40.000%, entendeu? Então, tem uma assimetria quando você diversifica para que você tenha um ganho no longo prazo com o mercado de ações muito grande. Mas, André, quando você fala assim, me vem uma dúvida na cabeça. Ó, Por exemplo, que é legal há até... 1 minuto, tá? A Tá. Americanas entra com pedido de recuperação judicial, só que você falou que queria falar da... Ah, nós vamos entrar já nesse assunto e vamos falar do que é recuperação judicial também. Por exemplo, em falar nisso, eu já tava... Ai, eu tenho que segurar a minha língua, meu Deus! Ação, vamos voltar. Uma ação de 10 que se torna 100, muitas vezes, em determinados momentos entre esse lapso temporal dos 10 e 100, ela valeu muito menos. Quem sacou com ela em queda, falou, perdi dinheiro. Por isso que eu falo que caiu, não sai desesperado tirando. Olha se é cíclico, né? Porque falam que a bolsa você tem que acompanhar. Tem muitas ações que dão pico para cima, pico para baixo. Então, Pra cima, isso pra é baixo. importante. Não sai de 10 e vai para 100 numa curva assim. É assim, né? Então, assim, um grande lance. Eu acho que para quem está escutando e não conhece sobre o mercado de ações, antes de encarar isso sozinho, você precisa aprender, se você quer investir a longo prazo, um tipo de análise chama análise fundamentalista, e ter pelo menos uma ideia de como funcionam as empresas, de como funciona cada setor, de como funciona aquela empresa, de indicadores fundamentalistas, se está na hora de comprar mais ou menos aquela ação, ou seja, exige muita dedicação, né? Tem gente que gosta de fazer isso, André, eu sou médico, mas gosto de estudar as minhas empresas. E aí o cara vai lá, monta uma carteira com 20, 30 ações aqui no Brasil, e aquela parte do investimento que vai para a renda variável, ele está tão diversificado que não tem problema, uma ou duas não ir para frente, porque a que vai, ela sobe tanto que te dá o retorno daquela que não foi e muito mais, Esse é o certo? lado bom dos fundos, né?
Aí que tá. Porque quem... Ah, não, André, eu não quero essa dor de cabeça. Pô, você tem fundo de investimentos em ações. O que é um fundo? Bom, você tem um cara que é o gestor. Na verdade, geralmente, grandes fundos têm o gestor e mais, sei lá, 20 analistas que ajudam o cara a tomar a decisão. Que ele faz o trabalho de escolher quais são as ações que vai ter no fundo. Então, você está diversificado nesse fundo. E você pode comprar cotas de diversos fundos de investimento. Você fica mais diversificado ainda. Então, você paga uma taxa de administração, que é cada vez menor aqui no Brasil, para que um cara que só vive disso, tá certo? Que tem um nome a Respira zelar, isso. né? Porque a gente tem um nome a zelar. Eu não posso fazer saindo falando para você comprar um monte de coisa, você tem prejuízo, você vai falar, porra, o André não é um bom analista. Então, esse cara tem um nome a zelar, vive disso, tá certo? E vai receber uma parte do que você aportou lá para cuidar do teu dinheiro. Então, para quem não quer perder tempo tendo que estudar e tal, você contrata um gestor através de um fundo de investimento. Foi até aí que a XP se popularizou também, porque ela foi a quem desburocratizou essa coisa de você ter um gestor e alguém que cuide dos investimentos para você, né? Na verdade, a grande sacada aí foi o seguinte: é, num banco qualquer, não precisa a gente nomear, mas num banco X, tá certo? Você chegava lá, você tinha o CDB do banco X, você tinha o fundo do banco X, você tinha a poupança do banco X, tudo do banco X, né? Então, meio que não tinha concorrência, não tinha como você chegar nesse banco X e falar, não, mas eu quero comprar o CDB do banco Y que está pagando mais. O que a XP fez, a partir de talvez 2012, 2013, foi criar uma prateleira onde ela fala, cara, ó, eu tenho o CDB do banco X, do Y, do Z, Sim. o do X está pagando tanto, o risco é esse, o do Y está pagando tanto, o risco é esse, e deu poder do cara de escolher. Sim. Então, você deu opção. E com isso, os bancos tradicionais tiveram que, em algum momento, se mexer e criar também essa prateleira. Então, hoje, no seu bancão, provavelmente você tem como comprar o CDB do banco X, mas também o CDB do banco Y, coisa que não existia lá atrás, né? Então, eu acho As coisas que, foram se quer dizer, moldando, né? a razão do sucesso de uma empresa não é exatamente isso, mas isso também contribuiu muito para o sucesso da XP, para o crescimento dela nos últimos anos, né? Sim. E também chegar ao investidor direto, porque antes até tinha, você ouvia falar de corretoras de valores e etc. Mas era aquela coisa, você dava o dinheiro para a corretora e a corretora diversificava o investimento. A XP meio que abriu o caminho direto entre você e o investimento em si, não é? Sim, sim. E eu acho que foi aí também grande sucesso. Mas aí, André, não vamos escapar, vamos falar das lojas americanas. Vamos. Porque o que acontece? Gente, eu fiz até uma colinha, porque isso tudo, além de ter me gerado muitas dúvidas, eu vi. Eita, Prela. Ah, então Eita. antes das lojas americanas, vamos falar do mais fácil, mercado e panificadora. Gente, já veio a gordice? Porque eu vou falar, enquanto eu falo, você come à vontade. Tá bom. Aqui eu não ligo de falar com boca suja, o outro carimbando ali. Quero, aceito. Eu vou pegar aqui. Lanchinho, é uma delícia. Isso daqui é parmesão gratinado. É bom pra caramba. Isso aqui tá Rasquinha com a de cara muito parmesão boa. pão é muito bom. Fique à vontade. Eu vou falando aqui, tá, André? Uhum. Eu fui pesquisar porque, assim, um monte de choveu dúvida lá no meu Instagram, pra quem não segue, ved.oficial, a respeito dos crimes envolvidos na questão das lojas americanas. Porque, assim, como não viram o rombo? Aí tem dois lados que você tem que ver. Se foi um erro administrativo, quem vai responder por isso? Se foi uma manipulação de mercado, quem vai responder por isso? Então a gente tem dois mundos criminais ali envolvidos. E é uma coisa que ele funciona para a gente abrir a cabeça do cidadão brasileiro cada vez mais para a importância de olhar ranking de padrão de governança corporativa. Eu vou falar o que é isso hoje. O que é compliance? Eram coisas que ninguém sabia e que agora até a galera que trabalha exclusivamente com o mundo financeiro, principalmente essa galera que trabalha, tem que entender, tem que saber quem é a governança, quem faz a governança corporativa daquela empresa, onde está colocando dinheiro, certo? Certíssimo. E você tinha, antes de ir para essas partes mais técnicas, você tinha ação na... Por acaso, não. Pensando em longo prazo, eu não gosto do setor, tá? Com poucas exceções. Uma das exceções é a Lojas Renner. Mas assim, são pouquíssimas exceções mesmo. O setor do varejo no Brasil, a gente
Eu que estou mais velho já acompanhei a história de mapping, de Mesbla, de tantas outras que em algum momento deixar de existir. Isso é um setor que está sempre com margem apertada e tudo mais. Então, para o longo prazo, eu nunca tive. E agora, para curto prazo, é um setor ótimo para se operar. Por quê? Por conta dessas variáveis, ela tem bastante volatilidade, ou seja, aquilo, Os né? picos. Ela tá a 10, aí ela vai a 20, volta a 5, e isso é o que a gente gosta de trabalhar, tá? Por acaso, eu não tinha ações, não estava na minha carteira ações da loja americana, mas é por acaso, poderia estar, não teria problema Uhum. nenhum. Até porque este problema que a Americanas vive hoje não era uma preocupação, porque não se sabia que tinha esse problema. Nem eu, nem provavelmente nenhum analista, porque senão eu teria falado, né? Eu soube, mas guardei para mim, não faz sentido. Uhum. E nem quem era pago para auditar o balanço, que era uma empresa de auditoria super conhecida e tudo mais, também não conseguiu enxergar, ou enxergou e não colocou. A gente não sabe ainda, Uhum. e eu acho que tem que ser julgado e Ser tudo mais para a gente investigado. tem que ser investigado para que, enfim, quem tem culpa tem que pagar. Eu acho que o limite de tudo é a lei, concorda? Com certeza. Eu não sei realmente, a gente ainda não consegue dizer, ó, esse tem culpa, aquele não tem, tudo mais, não dá para falar isso, mas eu acho que quem tem culpa tem que pagar. Eu vou te dizer por que esse caso é tão importante. A gente tem um complexo de vira-lata enorme, né, de achar que sempre na gringa é melhor do que aqui. Mas o nosso mercado de investimentos é muito melhor regulado do que a maior parte dos mercados de investimento do mundo, tá? Eu não estou falando nada em minha defesa porque eu não regulo o mercado. Assim, os problemas que a gente viu acontecer no começo dos anos 2000 nos Estados Unidos, os problemas quando veio a crise de 2008 nos Estados Unidos, os problemas que de vez em quando acontece lá de preço disparar de uma determinada ação por conta que foi o caso da GameStop há 2 anos atrás, de se juntar no Reddit um monte de gente e puxar o preço do ativo. Esse tipo de coisa não acontece aqui no Brasil. Por quê? Nós temos uma regulação muito boa aqui no Brasil, sabe? Mas muito boa mesmo. É muito raro. Por exemplo, tentaram fazer exatamente o mesmo movimento que fizeram com o GameStop aqui no Brasil, com uma empresa que teve um problema parecido, que é a IRB, que é uma empresa de resseguros. E, cara, a Bolsa foi lá e congelou a negociação durante todo o dia. Então, ninguém conseguia fazer aquele movimento. Então, a gente tem uma regulação muito boa aqui no Brasil. E, portanto, a gente não pode perder credibilidade. O mercado não pode perder credibilidade. São poucos os casos complexos que a gente teve no Brasil nos últimos 20 anos. E este é um muito complexo que eu espero que seja muito bem estudado, que as pessoas que cometeram erros sejam punidas, porque se tem uma coisa que você não pode perder no mercado de ações ou no mercado de investimentos é a credibilidade. Você pode perder dinheiro, olha, eu achei que ia subir, caiu e cara, tô aqui, vamos recuperar. Tudo bem, não tem problema, faz parte. Agora, você não pode perder credibilidade, senão você acabou. Eu não vou desanimar você nem nossos ouvintes, porque o que você está falando tá certíssimo. A parte de regulamentação administrativa é redondinha. A gente tem várias ferramentas ali, não para engessar nem controlar diretamente a bolsa, mas para evitar que esses grandes. Como que é o nome quando dá quebra? Tem um nome técnico para isso. Quando congela. Hã? Não. Não. Quando Esses congela? grandes gaps, quando congela o quê? Quando essas paralisações de mercado? É, Leilões? é. Não, isso aí. É específico? Não, porque tinha um nome quando a bolsa fechava. Quando estoura. Ah, a leiga aqui tentando saber o negócio. Quando estoura, tipo, um limite, ela Não, fecha. então, isso é chamado de circuit break, mas o circuit break é para o Ibovespa. Quando o índice Ibovespa tem uma variação para baixo, para cima eles não fazem isso. Eu acho que eu nunca vi para cima também. Para baixo já vi umas 10 vezes, pelo menos. Quando ele cai 10% num determinado dia, a bolsa para. Assim, essas regras mudam de tempo em tempo. A última vez que aconteceu isso foi em 2020, na pandemia, e as regras eram essas que eu vou falar. Eles param por 30 minutos, reabrem, se atinge uma queda de 15%, eles param por 1 hora, e se atinge 20%, Isso. para as negociações e só abre leilão de fechamento do mercado. O horário, neste momento, é às 6 da tarde, e aí você tem o leilão, fecha por quanto fechou e acabou, tá? Só que isso, com ação isolada, não acontece dessa forma. Quando você tem uma variação a partir da abertura de 10%,
é que, então, abriu a 10, caiu 10%, aí eles param por alguns minutos para todo mundo botar a Entendi. cabeça no lugar, entender um pouco É melhor. nesse sentido que eu Foi o quis que dizer. aconteceu com lojas americanas nesse período. Ela ficou, Sim. no dia que aconteceu o problema, acho que foi sexta-feira, né? Passada ou quinta, eu sei que eu tava de férias, quer dizer, eu tava de férias. Analista não Tava tira tentando. férias. Às vezes o mercado fica parado 3 meses, você sai de férias, o mercado anda. Então, a gente estava no Guarujá, e aí eu ficava pela manhã, falei, olha, eu tenho que acompanhar e tal, vou esperar abrir. Aí deu 2 horas da tarde e a ação não tinha. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. E quando ela abriu, ela estava caindo quase 80%. Olha, então, mas é nesse sentido que eu quis dizer. Essas regulamentações administrativas, essas ferramentas administrativas funcionam. Mas eu trouxe dados desanimadores e quanto ao judiciário, a aplicação judicial disso depois que apura o culpado. Que, infelizmente, no Brasil não é só para mercado de ações que a gente tem uma defasagem ali do que é previsto na lei e do que é efetivamente feito ao final. O que essa questão das lojas americanas veio para abrir os olhos de todo mundo? Primeiro, a empresa cair e subir é normal. Essa coisa de, tá em queda, depois tá em alta, ai, teve um furo aqui, teve um furo ali, é normal, infelizmente, né, no mercado. Mas o grande problema ali da Americanas está sendo, não é só descobrir o culpado e resolver. É exatamente o que você acabou de falar pra gente que ela fez, que eu já suspeitava que isso fosse acontecer. Abrir a recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Para os investidores que ainda têm na ação da Americanas, vai ficar feliz em saber. É como se a empresa falasse assim para um juiz: olha, estou falindo, preciso de ajuda. Faça uma reuniãozinha com os meus credores para renegociar essas dívidas a ponto de eu não quebrar, de eu não ir à falência. É uma recuperação através da intermediação de um juiz em que vai, muitas vezes, ele derruba multas, juros, para que, assim, é melhor que os credores recebam algo do que nada, se a empresa falir. Então, renegocia e a chance de voltar a crescer é grande, porque renegociou as dívidas, ela tem um giro legal, vai voltar. Aí, isso é uma questão da recuperação judicial. E aí vem a pergunta-chave dos investidores. Tá, mas como que ninguém viu? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lista de padrão de governança, tipo a classificação, se é B1, se é considerado do novo mercado. Você sabe explicar sobre essa lista de credibilidade que tem a governança das empresas e por onde o investidor pode se assegurar melhor? Porque, assim, pegou todo mundo de surpresa porque as lojas americanas era muito bem avaliada. Ela tinha um dos mais altos padrões de governança corporativa. E aconteceu o que aconteceu. Exatamente. E ela poderia até ser a mais e tá fazendo isso porque, ao que parece, né, é algo que nem a auditoria conseguiu enxergar, ou se conseguiu enxergar, a gente não sabe Vai ainda. apurar. Ela, de alguma forma, ela foi impedida de divulgar, e aí, de que forma, tomara que se descubra também, né? Então, esse tipo de coisa, não tem como da gente ficar sabendo, né? O que você pode fazer é se proteger e, por exemplo, chegar à conclusão de que para a sua carteira de longo prazo, porque para trade continua, cara, às vezes tem algumas coisas bagunçadas que a gente adora porque tem uma grande volatilidade, certo? Mas para a sua carteira, mais uma coisa é eu ficar com uma ação de uma empresa que está passando por um pouco de dificuldade por 3, 4 dias, uma semana. Ok, uma coisa é você ficar 20 anos com a ação daquela empresa. Você não vai querer ser sócio de uma empresa enrolada. Então você tem algumas classificações no mercado que te dão... Quanto maior essa classificação, mais governança corporativa, quer dizer, mais cuidado a empresa tem com seus números, com seus acionistas, com seus diretores, né? E, inclusive, você tem um índice que você pode verificar quais são as empresas que estão dentro desse índice, que é o índice de governança corporativa, né? E aí você pode, por exemplo, escolher apenas ações que estão que compõem esse índice para você E isso não elimina investir. o risco, porque as lojas americanas Sim, eram de altíssimo não elimina o padrão. risco, mas esse tipo de risco que é tipo assim, é uma falcatrua, pode ser, Sim. enfim, não tem como eliminar, né? Agora, São seres humanos, né, outras André? coisas que acontecem, né? Por exemplo, o cuidado com os números, o cuidado com
com quanto que o diretor vai ganhar, né? A divisão correta dos dividendos, que no passado não acontecia. Quando você pega uma empresa, por exemplo, do novo mercado, isso é muito mais sério e é muito melhor cuidado, né? Tanto é que algumas empresas, quando você participa do novo mercado, você só pode ter ações ON, que são as ações que dão direito a, por exemplo, no caso da venda da empresa, ali de você, por exemplo, receber mais do que o cara que tem ação PN, né? O cara da PN, ele tem preferência nos dividendos, mas acontecia muito no passado da empresa ser vendida e o cara da ON ganhar um pouco mais do que da PN, por exemplo, né? A ação cai muito, o cara compra essa ação a um preço que o pessoal do detentor da ON acaba sendo beneficiado em relação à PN. Quando você está no novo mercado, você só tem um tipo de ação, é a ON. É o caso da Vale. A Vale tinha ação ON e PN, agora só tem ON. Por quê? Não importa se você tem uma ação ou milhões de ações, né? Se a empresa for pagar dividendo, vai pagar do mesmo jeito para todo mundo. Quer dizer, você vai receber a sua porcentagem, mas num valor igual ao cara que tem milhões de ações, né? Então isso deixa a coisa muito mais justa. Esse ONPN que você está falando, até para explicar para o pessoal, ON é de ordinário, ordinário, né? Nominativa. Inativa, e o PN é preferencial. O que acontece é que é como se uma tivesse um peso maior do que a outra, sabe? Para algumas coisas, a preferencial tem preferência para recebimento de dividendo. Isso, né? sai a na ON frente. Vai seguir a ordem, ordinária, a ordem você decora assim. E a gente está falando muito de governança corporativa, eu até fiz uma... Mas aí, só tu colocar, mas a melhor forma de você se proteger de um problema como esse de lojas americanas é através da diversificação. Por quê? Por exemplo, se você tem uma carteira de 20 ativos e um deles é lojas americanas, você perdeu 100% de 5%. Tá certo? Sim. Se você tem na carteira Cielo, ano passado ela subiu 150% ou algo próximo disso. É só para um exemplo. Então, o que você ganhou com Cielo é mais do que você perdeu com lojas americanas, entendeu? Sim. Então, o peso de lojas americanas na sua carteira é muito pequeno. É diferente se você só tem lojas americanas na sua carteira, porque aí você perdeu 100% do teu capital. Você sabe que eu gosto muito de analogia, né, André? Então, eu vou fazer uma analogia da situação vindo do olhar do investidor até o olhar, eu vou falar como se eu fosse a empresa dentro da empresa, ok? O que ele está falando para todo mundo é que, vamos supor que você tem 100 mil na mão. E aí você decide que você vai investir esse dinheiro em pequenos negócios. E aí na rua onde você mora tem uma padaria, uma gráfica, uma escola. É muito melhor você ser um investidor minoritário, um sócio minoritário, com um pouquinho de dinheiro em cada uma, porque se a escola quebrar, você ainda tem a padaria e tem a gráfica, do que você colocar todo o seu dinheiro, apostar 100% da sua grana em um desses estabelecimentos. Tá, mas como que eu olho para esse estabelecimento e julgo o quanto eu vou pôr em cada um? Porque não é necessariamente assim, tenho 4, então eu vou dividir 100 em 4, 25% de investimento em cada um. Não, você pode diversificar também em pesos e em percentuais diferentes. O que você deve olhar? O que agora a advogada aconselha o investidor a olhar? A governança corporativa. E o que bendito é governança, Tabata? Porque a gente só está falando isso. É a forma com que os diretores e o conselho, ou seja, a gestão daquela empresa, faz cumprir e segue a parte interna, que são as normas de compliance. Compliance é como se faz a gestão de risco e norma dentro da empresa, e a governança corporativa é como esses diretores aplicam ela. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, das lojas americanas, o que aconteceu? Vai ser investigado, mas eu vou explicar para vocês os termos que estão em alta até que se apure que se foi isso mesmo que aconteceu ou não. Tem um termo aqui que chama forfeit. É forfeit ou forfeit? Você sabe? Forfeit. Sei lá. O inglês aqui tá ótimo. Ainda bem que eu não estou entrevistando professor de inglês. Forfeit. O que acontece? O estabelecimento, ele vende um produto, a gráfica vendeu um produto para o André. E aí, eu acordo com o André que ele vai me pagar esse produto daqui trocentos dias, sei lá, daqui 30 dias. Só que eu, que sou fornecedora, preciso desse dinheiro antes. Então, o que eu faço? É como se eu levasse esse crédito para um banco e acordasse com ele, me adianta o valor, você espera para receber,
e essa diferencinha que é cobrado, tipo, um juros, você desconta. Só que aí, o que eu tenho que fazer no meu caixa? Eu vendi um item por R$ 100, mas eu recebi 90, porque esses 10 ficou de, entre aspas, juros para o banco. Eu tenho que lançar tanto esses R$ 90 a título de pagamento do 100, quanto esses 10zinho. E aí, forfait é esse o problema. Tem empresas que elas lançam entrada como 10, não como 90. E aí isso vai se acumulando com o tempo e tem um furo no caixa. Isso é o que estão suspeitando que justifique o furo. Não que, quando fala furo de caixa, não necessariamente é porque o gestor catou o dinheiro e saiu, foi viajar e comprou um jatinho. Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Então, isso é uma das coisas que pode ter ocorrido. Assim como pode ter ocorrido erros de lançamentos ali, que até aconteceu, até coloquei aqui em 2 casos. A Enron, é Enron que fala? Aaron, Aaron. no caso, mas não foi erro de Enron. lançamento, não. Foi uma Não, então, aí eu vou explicar. Não foi erro de lançamento. São outras coisas que motivam. Tem esse forfait, que pode ser que justifique, como também no caso da Enron, que trava a língua. O que eles faziam? Eles alavancavam por SPEs paralelas, por sociedades paralelas, eles lançavam como lucro e não lançava como passivo, como dívida. Aí teve o caso do Pan-Americano também, que as demonstrações financeiras, elas contavam com ativos que já estavam vendidos e muitas vezes com lançamentos em dobro. Então, esses errinhos de lançamento, eles acontecem dentro da competência daquelas pessoas que foram direcionadas para isso. Um analista e um secretário, enfim, um departamento interno. Esse departamento interno, ele está sob supervisão de quem? De uma diretoria executiva. Essa diretoria executiva, ela tem que supervisionar, assim como entra também nesse cenário as auditorias, que foi o que o André muito falou aqui também. Nesse caso foi a PwC, mas tem várias empresas grandes de auditoria que acompanham. Porque, gente, são seres humanos. O ser humano, ele é muito fácil de errar, como também ele é muito fácil de se corromper pelo interesse pessoal. Então, tem que ser supervisionado. Aí, quando acontece um rombo desse tamanho das lojas americanas, é porque o problema veio desde um erro ou dolo, que eu já vou diferenciar, até a supervisão que foi fazendo ou vista grossa, ou por culpa, porque ela deveria fazer e não fez, acabou passando batido esses buracos. E isso chega a um conselho. O conselho supervisiona a diretoria executiva, que supervisiona o departamento interno operacional. Poxa, e que tem auditoria. Como que passou pela vista de todo mundo sem ninguém ter percebido? Ou o negócio foi muito bem maquiado, e aí entra o dolo, ou realmente foi um erro grotesco. E quando você vai investir numa empresa, a hora que você olha o nível de governança corporativa, que no caso das lojas americanas era alto, era para se presumir que essa supervisão não tem vista grossa, que ela é fiel, que eles efetivamente olham para isso. E aí que entra a responsabilidade dessas pessoas que deveriam ver e não viram ou fizeram vista grossa. Existe uma coisa no nosso Código Penal, já existe, além da lei que existe para o mercado financeiro. O crime ele é cometido por ação ou por omissão. Omissão se enquadra as pessoas que deveriam agir e deixaram de agir, que é o caso do auditor, do diretor e do conselheiro, certo? Enfim, até falando de mercado, uma empresa de capital aberto, até, por exemplo, do analista. Se o analista vai lá e enxerga isso, ele tem que ir lá e falar o que ele enxergou. Então, realmente, ninguém conseguia enxergar, né? É engraçado, né? Tava todo mundo ocupado. Isso daí já é no âmbito do Código Penal. E culpa é quando você erra, não teve dolo, não teve a má-fé, não teve a vista grossa ali. Você simplesmente erra, porque ser humano erra, só que aí ele vai responder por culpa, porque ele está sendo pago para não errar. Basicamente seria isso. O que acontece na lei, até anotei aqui, 6.385 de 76, ela trouxe essa realidade de ação e omissão e culpa e dolo para a realidade financeira. Porque pensa, um analista errar, que nem você estava comentando, e perder dinheiro é uma coisa. Agora, perder o dinheiro dele e de demais outras pessoas, ou manipular o mercado, ou de má fé querer
se aproveitar de coisas, de vantagens, de informações privilegiadas, aí essa pena tem que ser muito mais grave, porque o Código Penal ela prevê no âmbito individual da pessoa. Essa veio para potencializar, porque você acaba atingindo várias vítimas. Perfeito. E tô vomitando conteúdo aqui, André, porque eu super estudei e tô querendo mostrar que eu sei de mercado financeiro. Mas é que eu fui pegar esses termos que estão em alta e é interessante eles entenderem. Eu tô falando da teoria e eu depois quero que você fale isso na prática. Se existe essa preocupação de vocês mesmos, se vocês olham esse tipo de coisa. Dentro da lei, a gente tem o crime de insider trading, que na verdade é chamado como uso indevido de informação privilegiada, que é para aqueles que vazam a informação e tudo mais. Ou que se aproveita da informação para comprar ou vender ação. Né? Isso. Aí a pena é de 1 a 5 anos, mais a multa de 3 vezes o valor daquela vantagem indevida. Então, imagina. Tem também o front running, que é a manipulação de mercado na nossa lei, que aí esse daí é aquele corretor que, tipo, eu tenho um cliente que vai colocar 1 milhão nessa empresa. Logo, a ação dessa empresa vai subir. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui do meu. Ele se aproveita dessas ondas ali em função da atividade dele para lucrar em cima do cliente. Só uma correção, não necessariamente do corretor, até porque esse papel do corretor nem existe. Sim. Isso pode ser do analista, pode ser... da corretora. Sim, da corretora, ou da corretora, ou de um escritório ou de uma casa de análise, enfim, né? Então, o corretor que eu quis dizer, até foi bom você me corrigir, não é a pessoa, esse monitor, a CVM monitora isso muito bem. Né? Uhum. Tanto que essa lei aí, ela é muito bem aplicada administrativamente pela CVM. E aí, essa pena já é maior, que é de 1 a 8 anos, mais a multa de 3 vezes o valor que foi usado. E tem também a questão do exercício ilegal, que para você ser corredor, porque hoje em dia chove, né? Tem um monte de gente que fala assim, não, meu amigo tá aplicando dinheiro, ele tá ganhando mó grana, vamos dar dinheiro na mão dele para ele aplicar pra gente, não sei o quê. A partir do momento que isso é informal ou de dar pitaco é uma coisa. Agora, tem muita gente que vende que é corretor e não é. E o corretor precisa ter um registro, não precisa, André? Sim, mas mesmo o corretor, ele não pode fazer gestão. Né? Então, no caso, por exemplo, de alguém que faça gestão do dinheiro de um terceiro, esse cara tem que ser gestor. Então, você, dentre outras coisas, tem que comprovar a experiência, mas você tem que fazer uma prova, você tem que tirar um certificado de que você está apto a ser gestor. Né? Então, e isso é um dos maiores problemas, né? Porque a gente está vendo, assim, você voltou 20 anos, porque esse caso da Enron lá nos Estados Unidos é antigo, para achar 3, 4 casos como parecidos, né, com o que está acontecendo com Americanas para falar. É muito raro, como eu disse, o mercado é muito bem regulado, né? Assim, as portas são muito estreitas, é muito difícil acontecer isso que aconteceu. Tanta gente topar passar a vista grossa. O que parece estar acontecendo, porque não está julgado, a gente não sabe ainda, do que parece que aconteceu comigo. É muito raro. Agora, gente pega dinheiro de terceiro para administrar sem poder, a gente vê todos os dias. Inclusive, neste momento, tem um caso de uma formanda que era da comissão de formatura que pegou o dinheiro para investir no CNPJ de alguém e tudo mais e sumiram com o dinheiro dela. Isso acontece toda hora, é triste, né? Sim. E o que é mais triste ainda é do porquê as pessoas fazem isso. Geralmente por conta da promessa de uma grande rentabilidade, né? A tal da pirâmide. O cara coloca 10... E aí o cara fala, não, eu ganho 10% ao mês. Aí no mês seguinte tem 10 e 10. Aí o cara coloca 100, no mês seguinte tem 110. Aí o cara coloca 1 milhão. Aí no mês seguinte não tem mais nada, porque o cara some, né? Então, e isso acontece toda hora. Isso é uma coisa... E é difícil você... os órgãos agirem, né? Porque essas pessoas não estão nem no Brasil. A maioria das pessoas que fazem isso, né? Então, por exemplo, de pessoas ligadas ao mercado financeiro... Todos os dias aparece um Instagram falso, por exemplo, meu, né? Então... Golpe, tudo, exato. Né? Então, essas pessoas que estão em outros países, né? Vão lá e chega uma pessoa, olha, eu sou o André, você não quer aplicar comigo que eu opero criptomoeda, multiplico e tudo mais. Aí o cara vai lá e coloca, sei lá, R$1.000, R$100, 20, sei lá.
Isso acontece demais, isso é difícil de Eu regular. vou te dar né? um exemplo também mais próximo ainda. Eu tenho um cliente no escritório jurídico que ele me procurou porque um amigo dele virou corretor gestor de carteira numa corretora que tinha a cartinha de fiadora de banco fiador, tinha toda a documentação, como se ela fosse uma corretora registrada na CVM e tudo mais. Pegou dinheiro de muita gente, prometendo uns juros altíssimos, de tipo 6 a 7% ao mês. E esses investidores, eles fizeram contratinhos de mútuo com essa corretora. O que aconteceu? Deu 1, 2 meses, 3 meses, a corretora começou a comprar BMW, Audi para os gestores, começou a lavar dinheiro com os gestores como laranja, quebrou, deveu para todo mundo. E aí, esse um dos investidores me contratou para entrar com uma ação pedindo dinheiro de volta. Sabe o que o juiz falou? Tudo bem, a gente vai pedir seu dinheiro de volta. Só que o contrato de mútuo, uma vez que a empresa não é uma instituição financeira, ainda que ele tenha sido induzido ao erro, né? Então, essa Não pode corretora cobrar juros. não era uma corretora. Né? Não, era tudo Porque fajuto. para ser uma corretora, você precisa de seguir, cara, uma cartilha Sim. extensa e ser registrado no CVM. Aí, só uma coisa que é fácil. Se você digitar no Google lá, corretoras credenciadas na CVM, vão aparecer todas. Então, Pois é só fazer isso que você já não vai entregar dinheiro para quem Sim, não é só certificado. que é muito por isso que é importante a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, André, que é mostrar os dois lados da moeda. Porque o que acontece? Ele não pesquisou como CVM. Ele viu o gerente chegando de BMW, falando que era da corretora, que ele ganhou da corretora essa BMW. Viu carta de banco estrangeiro, financeiro, enfim, ele acreditou naquele teatrinho todo e ainda na justiça ele não vai poder ter o dinheiro todinho dele de volta, mais os juros prometidos, porque eram juros abusivos que só a instituição financeira pode cobrar, porque para quem não sabe, quem não é instituição financeira tem um limite de 12% ao ano de juros que pode cobrar num contrato de mútuo, limitou isso e ainda mandou abater o dinheiro que eles já tinham pago a título de juros nesses meses que usou os 100 e poucos mil reais do meu cliente. Uma outra coisa também que É aí fica muito fácil de foda. identificar um problema, né, no investimento é o seguinte: ninguém pode prometer rentabilidade, né? Ninguém na renda variável. Renda variável recebe esse nome porque varia. Varia para cima e varia para baixo. Então, é proibido, por exemplo, eu como analista. Então, qual é meu track record? Eu não posso falar para você, olha, se você investir seguindo a minha carteira, você vai ganhar 5% ao mês. Isso é proibido, né? Eu posso te dizer o seguinte, olha, nos últimos X anos, o meu resultado foi esse, né? E aí, embaixo tem que vir um disclaimer. Resultados passados não garantem futuro. a rentabilidade. E isso é o certo, né? Porque, na verdade, eu não posso te garantir que vai ser tudo legal seguir a minha carteira. O que eu posso te dizer é que, cara, quem seguiu minha carteira nos últimos X anos teve tal desempenho. Se você acha que isso, tal desempenho, quando a gente, em alguns momentos, o mercado passa por correções, o que essa carteira corrigiu foi tanto, a gente chama isso de drawdown, né? Porra, no topo você tinha, por exemplo, o topo do Ibovespa é 130 mil pontos. Ele caiu para 30%. Então o drawdown é de 30%. A minha carteira, quando cai menos em média do que o Bovespa, né? No passado. Então a gente está me contratando para eu brigar por isso aqui. É isso aqui que eu posso Sim. entregar. Então Que qualquer tem pessoa. até aquela lâmina, não é? Chama lâmina, não é? Quando vem um resuminho dos. Sim. Isso no Os caso dados. do fundo, né? Todo Sim. fundo tem a sua lâmina para você ver a rentabilidade passada do fundo. É uma das coisas importantes a se observar quando vai se investir no fundo. Então, qualquer pessoa que na renda variável te prometa qualquer rentabilidade, fuja dela, porque, primeiro, ela está desrespeitando a lei, porque você não pode garantir rentabilidade. Aonde você tem uma promessa, né? Na verdade, você consegue enxergar a rentabilidade, é na renda fixa. Então, por exemplo, aquele título pré-fixado te paga de juros 16% ao ano. Então, você sabe que se você comprar aquele negócio e esperar até o dia do vencimento, você tem aquela rentabilidade contratada que você vai ser pago. Aí tudo bem. Agora, na renda variável, você não pode investir num fundo que o cara te garante a rentabilidade, porque ele não pode fazer isso, muito menos deixar teu dinheiro, depositar teu dinheiro na conta de alguém, que é o que o pessoal faz, ou de qualquer instituição que te garanta a rentabilidade. E detalhe, isso daqui até tinha colocado aqui. O exercício ilegal, tanto desses corretores, entre aspas, que não são registrados, quanto a própria corretora, que vai responder por crimes
aí já é outros crimes que englobam, que é o exercício ilegal da profissão no âmbito financeiro, de mercado financeiro, é de 6 meses a 2 anos mais multa. Lógico, tem as agravantes, de acordo Uhum. com o alcance do dano. Mas isso tudo é muito lindo na teoria. E funciona para grande parte dos casos. Porém, para os casos exceção, exceções, que foi o caso das lojas americanas que você comentou, que de vez em nunca isso acontece, que vai uma governança corporativa ser discutida de quem que é a culpa, de quem não é, quem fez vista grossa. Eu trouxe aqui dados que, são meio desanimadores, André. Ó, foi um artigo do Luciano Benetti e Matheus Poleto. Até vale a pena eu fazer essa referência, porque eles foram bem legais. Esse artigo é bem completinho, do Jota. A Associação Brasileira de Jurimetria falou que em 4.236 casos julgados pela CVM de 2000 a 2019, 46,8% foram absolvidos. 40,4% foi condenado apenas em multa. O resto foi nas outras penas e apenas 0,5% ocorreu a suspensão. 231 administradores julgados, dentre eles foram 94 absolvidos, 103 só a título de multa e o resto nas outras penalidades. Os diretores foram 44 absolvidos e 42 de multa. Aí a pessoa fala, não, mas multa é 3 vezes o valor da dívida, né? É até da dívida, do roubo. Do roubo também não é a palavra errada, do furto. Da vantagem ilícita. Esses 40% que tomaram a multa, 92,2% tomou multa de 10 mil a 1 milhão de reais. 6% de 1 a 10 milhões de reais. E 1,5% acima de 10 milhões. Para um rombo de bilhões. Então, mas... É desproporcional. Mas, assim, eu te pergunto, que bilhão? Eu não... Porque, assim, o caso das lojas americanas ainda não foi julgado. Não, né? sim. Então, tudo que está lá para trás, por exemplo, eu não sou capaz de falar se isso é muito, se isso é pouco, porque eu teria que acompanhar cada um desses julgamentos e saber o que acontece. Mas você tem muita coisa pequena, que, assim, o que chega para a CVM é desde o cara que fez um vídeo falando, comprei... por exemplo, um ativo qualquer e alguém comprou e aí perdeu R$30 e denuncia o cara, até coisa grande de empresa. O que eu posso te garantir é o seguinte, problemas grandes como esse da Americana, em 20 anos de mercado, eu vi acontecer pouquíssimas vezes, certo? Assim, de gente que se sentiu lesado, que entrou na justiça, que entrou na CVM e tal, eu imagino que tenha muito, mas... Isso tem no mercado financeiro, tem na medicina, tem na advocacia, tem em tudo quanto é lugar. Todo prestador Casos que são realmente complexos, como esse de Americanas, primeiro que do tamanho desse caso eu nunca tinha visto, e ao longo do tempo eu vi acontecer assim, não mais do que, sei lá, o que caberia no dedo da minha mão. Por quê? Porque, sinceramente, eu entendo que o trabalho que a CVM faz aqui no Brasil, que os órgãos reguladores fazem aqui no Brasil, limita muito esse tipo de problema. Assim, sinceramente, eu acho que o nosso mercado, e, mais uma vez, tem aquela coisa de complexo de vira-lata, de a gente achar sempre que lá fora é melhor e tal, mas o nosso mercado financeiro é melhor regulado do que o mercado financeiro em boa parte do mundo, inclusive no primeiro mundo. Então, eu tenho certeza de que poderia ser melhor. Se tivesse mais gente para trabalhar, se tivesse uma melhor atuação, se as redes sociais fossem melhor reguladas, porque é um negócio novo, todo mundo está entendendo ainda como é que vai regular. Isso é um problema, porque aí barra com liberdade de expressão e tudo mais e tal. Mas o trabalho para dar credibilidade para o mercado financeiro é um trabalho que, no Brasil, ele é melhor administrado do que na maioria dos países. Eu sei que ainda tem muito para melhorar. Então, por que eu não fico... assim, eu como investidor, né? Porque, enfim, eu nem falo sobre longo prazo e tal, não sei o quê. Então, isso me mexe mais comigo como investidor de longo prazo. Porra, eu sou sócio da empresa, eu não quero, porque, sei lá, 3% do meu capital que eu coloquei ali vire pó por conta de um... Se a empresa não for bem, faz parte do jogo, né? Eu já tive um monte de negócio que foi muito bem,
e outros negócios que não foram bens e eu precisei fechar. Na vida é assim, né? Se você não quer correr risco, ok, você não vai ter negócio e tal. Mas para quem gosta de correr risco, você tem isso. O que eu não quero é que a minha empresa apareça com uma dívida do tamanho do mundo sem eu saber. Mas aí que tá. E isso aconteceu pouquíssimas vezes assim. Você lembrou do caso do Banco Pan? A IRB teve um problema que... Aí o que aconteceu? Uma gestora de recursos que tem um fundo enxergou o problema e levantou o problema, mandou para a CVM, abriu para o mercado, e aí as pessoas... Assim, isso está sendo julgado ainda, mas, enfim, você já tem um monte de gente que está sendo punida por isso, a empresa está se reestruturando e tudo mais. Então, eu tenho esse caso André, e talvez mais nenhum mas agora grande caso. que as lojas americanas anunciaram que elas vão entrar em recuperação judicial, você acha que a ação vai subir? Eu não faço a mínima ideia. O que você acha? Não dá para saber. Não Porque o que acontece? No longo prazo, a ação segue o lucro. Tá? Então, o preço da ação vai seguir o lucro que essa empresa eventualmente possa ter no futuro. Né? Então, a recuperação judicial, na verdade, é um pedido de tempo para que as coisas, para que as finanças da empresa sejam organizadas. Né? Tem alguns casos em que, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, essa empresa consegue organizar as finanças e sai da recuperação judicial. Ou seja, conseguiu um acordo com os credores, de alguma forma, talvez não do jeito que o credor queria, mas ele foi pago e, a partir dali, ela sai da recuperação judicial. Sim, mas só por ser uma luz no fim do túnel já não justificaria um aumento? Então, a longo prazo não. Difícil. Assim, no curto prazo pode ser que eventualmente ela suba. Hoje estava caindo até antes de vir para cá, ela estava caindo, pode ser que isso tenha virado. E para quem Mas no acredita longo na prazo, recuperação, então, você vamos acha que pensar o vai? seguinte: como é que vai estar isso daqui a 10 anos, entendeu? Vai depender de como vai ser a recuperação judicial. Se ela vai, primeiro, perder mercado ou não, porque, por exemplo, se for comprar, sei lá, uma geladeira, eu não sei hoje se eu me sinto seguro de comprar nas lojas americanas, porque eventualmente eu posso não receber. Ou o fornecedor que tem lá, que é do marketplace, pode não receber por aquilo. Então eu vou preferir comprar isso em outro lugar, na concorrente. Então, como é que ela vai se lidar com isso? Será que ela vai conseguir negociar essas dívidas? Será que ela vai estender o prazo dessas dívidas? Isso não dá para saber. Então, assim, já teve casos de empresas que entraram em recuperação judicial e depois de alguns anos saíram da recuperação judicial e estão indo super bem. Tivemos casos de empresas que se complicaram na recuperação judicial, alguém pediu falência e essas empresas deixaram de existir, quebraram, né? Então, tem esses dois casos. No longo prazo, é muito difícil de saber qual vai ser o movimento do mercado, o que vai acontecer com as ações. Né? Por ser tão arriscado assim, pode ser que quem queira apostar dê muito bom, né? Que nem falam assim, porque vai comprar em baixíssima ação de uma empresa que tem potencial de crescimento. Mas é aquilo que você falou, o risco acompanha a rentabilidade. Vai ganhar muito dinheiro, mas vai arriscar muito também. Então, por isso que na escolha, quando você faz a escolha de qual ação você quer ser sócio por 20 anos, observar o histórico daquela empresa, a gestão da empresa. Nesse caso, Americanas, os sócios... Não tinha nem como a gente saber que... são pessoas, enfim, até então... idôneas e são exemplos, tem livro escrito sobre essas pessoas e tudo mais, tem uma reputação a zelar, entendeu? Enfim, eu já assisti palestra de todos e tal, são pessoas que todo mundo, porque na hora que dá ruim, todo mundo joga pedra, mas todo mundo parava para ouvir, porque são pessoas de sucesso, assim, sucesso mundial, os caras têm a maior cervejeira do mundo, né? Os caras têm grandes empresas. E pode ser, exato, pode ser que eles soubessem e aí... É bem simples, né? Se fizeram parte, tem que ser punidos, como qualquer outra pessoa, e se não fizeram parte, de alguma forma, eles também vão ter que ajudar a resolver isso, porque a empresa... Mas isso que estão falando, que eles fizeram isso de propósito para pegar o BNDES e alavancar? Eu posso falar, eu prefiro, assim... É balela. Mais uma vez, você está no mercado, a coisa mais importante que você tem é a sua credibilidade. Você não pode perder isso. Você pode perder qualquer coisa, menos isso. Né? 20 bilhões não paga a credibilidade deles, né? Deles, não. A minha... Nossa! A gente acabou com a credibilidade e com o dinheiro, né? Vai ficar, mas a deles, não. Então, assim... na verdade, eu acho que a gente tem que fazer isso com qualquer pessoa que é suspeita de qualquer coisa. Você tem que dar o benefício da dúvida até tramitado, julgado, e aí você vai chegar... a hora que isso estiver resolvido, aí você pode falar, né? Então...
bom, eu espero que seja resolvido da melhor forma. Ah, eu também. E acho Isso que, daí foi uma vergonha também para o Brasil num todo, né? Porque... para quem está do outro lado pensando em investimento, isso tudo se resolve com diversificação, né? Porque, como eu falei, se a gente pegar o preço de Americanas no começo de 2022 e o cara tivesse comprado a ação ali, ele perdeu 80% do que ele investiu. Mas se ele tivesse comprado junto Cielo, ele estaria ganhando 150 Cielo. Portanto, se ele comprou o mesmo valor, ele estaria ainda no lucro. Ou seja, mesmo com um caso mais adverso, sei lá, que eu vi nos últimos 20 anos acontecer com o mercado, que eu nunca tinha visto uma queda de 80% de um ativo com tanta liquidez igual às americanas. Mesmo no caso mais adverso, a diversificação poderia ter te salvado. Né? Sim. Agora... E você, André? Você falou que você investe no multimercado, mas tem alguma ação que seja sua queridinha que nunca te decepcionou? Ah, não tem. Não tem. Não tem. Mais uma vez, assim, por isso que é tão difícil investir sozinho, né? Vamos pegar um exemplo, um case de sucesso, né? Por exemplo, ações da VEG. A VEG, ela subiu, sei lá, alguns 1000% nos últimos anos, tá certo? Só que nesse caminho, ela subiu pra caramba, voltou 50% do que tinha subido, percebe? Eu comprei 50, aí daqui a pouco subiu, eu tenho 100. Porra, 100 mil. Porra, daqui a pouco cai, eu tenho 50 de novo. Cara, a sensação que Então, você por isso que eu fica... falo, você tem que ser bom no coração. E daqui a pouco vira 200, vira 500. Então, mesmo essas ações que são as que eu gosto de falar de colecionáveis, de empresa. Tem empresa no Brasil que dá lucro há 20 anos e que você pode comprar você pode ser sócio dela, é só abrir a conta na corretora e ir lá, sabe? Você tem ações da Vale que dá lucro há não sei quantos anos. Não, mas mesmo essas voláteis, justamente por elas terem esses picos e você acompanhar um certo ciclo, eu digo de queridinha do tipo, eu sei que a hora que eu tiver em baixa vale a pena comprar não, porque legal. ela sobe muito. Entendi. A longo prazo, eu não faço esse tipo de conta. A longo prazo, eu nem vendo ação mais, entendeu? Porque eu acho que... mas se você tivesse das americanas... Mas então, agora caiu 90%, eu nem vou vender. Isso, sei lá, representa 2% da minha carteira. Porra, tem lá a VEG que subiu 20 vezes o que isso aí caiu. Então, não vai fazer a menor diferença. No curto prazo, a gente estuda padrões no gráfico, né? E é o que eu gosto de fazer, na verdade. Que te ajudam a encontrar uma maior probabilidade de, a partir de certo ponto, subir, e aí você vai comprar, ou de cair, né? e aí você vai trabalhar com um tipo de operação que você ganha dinheiro quando o mercado cai. Né? Isso não é uma coisa para qualquer um, é uma coisa um pouco mais complexa, exige que você faça um processo na corretora que chama aluguel de ações, mas que todo mundo que vai querer fazer operações de curto prazo tem que aprender a fazer, que é o aluguel de ações. Então, você consegue, observando movimentos que aconteceram no passado, enxergar padrões que te ajudam a enxergar, a ter uma maior probabilidade de acontecer tal movimento com o mercado. Entendeu? Então... E você tem alguma que você fale assim? Não, sim, aí com certeza. Assim, não, nunca me decepcionou, é muito difícil. Né? Porque... de dizer. Mas, eu falei mas por exemplo, tem setores que são mais direcionais. Né? Porque é engraçado que o comportamento do mercado... às vezes é de muita tendência, quer dizer, passa 6 meses subindo, ou às vezes passa 6 meses caindo, e às vezes passa anos de lado. Né? Então, nesses ativos que passam anos de lado, o meu desempenho não é tão bom. Agora, em ativos que passam boa parte do tempo em tendência, o meu desempenho é muito bom. O ativo que nos últimos 3 anos e meio mais me deu retorno foi Magazine Luiza, apesar de ter caído nos últimos 2 anos 90%. Por quê? Porque enquanto ela subiu, ela só subiu e eu soube fazer várias operações de compra, e quando ela caiu, eu fiz operações que a gente chama aluguel de ações, acho que talvez só tenha feito uma até. Mas que foi possível, inclusive, ganhar dinheiro com a queda dela, entendeu? Porque você compra quando ela está em baixa e vende quando ela está alta. Não, é o contrário? É o contrário. Você vende mesmo sem ter e entrega... no aluguel. No aluguel. Você vende sem ter, ou seja, você vende antes e compra por um preço mais baixo. A lógica é a mesma. Digamos que eu vendi ações a R$10. Eu recebi R$10 em conta. Quando eu fui comprar para entregar, a ação estava 8. Eu gastei 8. Então, eu recebi 10 e gastei 8. Então, eu tive um lucro de 2 nesse processo. Veja bem, você não pode vender um carro que você não tem para tentar comprar mais barato depois e entregar 6 meses depois. Você não pode fazer isso. Nem um imóvel. Mas no mercado de ações, isso é uma coisa legal. Você pode fazer um tipo de... E é a seu risco também, porque se subir, você tem que comprar por um preço mais alto, aí você perdeu dinheiro, né? Isso. Então, essas ações que são mais direcionais, eu tenho... a Magazine, tem alguma outra que você gosta?
Eu gosto muito de Vale, eu gosto muito das siderúrgicas. As que tem mais liquidez é Gerdau, CSNA e Usiminas. E você Eu gosta de gosto muito dos investir tudo do bancos. mercado nacional? Ou você investe em moeda estrangeira? Não, eu gosto de mercado brasileiro. Eu conheço aqui, eu sei o que, sabe, quem somos nós, né? Por exemplo, a Uhum. bolsa é extremamente commodity, entendeu? Então você pega, por exemplo, um processo de reabertura na China. Cara, para conseguir derrubar o mercado no momento que a China começa a crescer é muito mais difícil do que no momento que a Sim, China está fechada porque está com Covid. Então eu entendo disso aqui, faz 20 anos que eu olho só sim. para isso aqui. Você vai para os Estados Unidos, cara, meu, é tudo diferente. Então, assim, E toda essa essa. coisa de comprar dólar? Ah, eu vou comprar, porque tem essas, né? Vou comprar dólar, porque só tá subindo. Então, mas quem falou pra você que só tá subindo? Então, não, é o que as pessoas Não, falam. vou te falar. A pergunta é porque todo mundo fala pra mim, André, esse dólar que não para de subir. Aí eu falo, você já olhou o gráfico do dólar? Faz 1 ano e meio que o dólar varia entre 4,80 e 5,40. Neste momento, ele tá, até ontem, hoje eu não vi, ele tá por volta de 5,15. Ou seja, assim, se a gente pegar 15 dias atrás, ele estava 5,40. Então, Sim. é, de Gente, fato, o dólar faz 2 anos que não sai do a lugar. primeira Então vez ele que eu não está viajei subindo. era 2, eu já achava Ah, um absurdo. eu vou te falar, era bom demais, né? Era 1,78, acho que quando a gente foi a primeira vez, eu falei, nossa, não acredito, vai ter que levar o dobro do dinheiro. Imagina, hoje é 5. A É, Libra inglesa lá tava, como que falaram que tava 6,8, não é? A Libra. O euro, gente, é muito. É que a moeda brasileira também é muito desvalorizada. a gente, a primeira vez que eu senti isso foi em 2008, quando o dólar valia 1,50. Nossa, é. Era uma maravilha. Aí veio a crise de 2008, ele subiu de patamar, depois nunca mais voltou para esse 1,50. É, e, e a partir daí é engraçado, né? Porque o dólar, assim, a impressão é que o dólar só sobe. Mas quando você olha o gráfico, por exemplo, nos últimos 2 anos ele não subiu. Ele subiu, como subiu no mundo inteiro, antes da pandemia. Então ele deu um salto, voltou parte do que ele tinha subido, mas não voltou ao patamar anterior e ficou ali lateral. É como ele está agora. E outra, tem que cruzar também com essa coisa de custo de vida, né? Que nem antes era 1,7. Mas o salário mínimo era quanto aqui? Qual era o custo de vida? Qual era a renda per capita? Da mesma forma que o dólar subiu, as coisas também vão mudando dentro do Brasil. E acaba significando mais. Por isso que às vezes dá a impressão de que o dólar subiu. Mas é É, porque a gente não alcança exatamente. essa alteração, né? Exatamente. E mas ainda assim, né? Porque a gente tem que imaginar que, pô, quando você passa a ter um pouco mais de capital, né? Você começa a se perguntar se a diversificação também vale a pena de moeda, né? Por quê? Porque você ter tudo em real ou você ter tudo aqui no Brasil, eu sei, eu não acho que a gente vai virar um troço muito complicado como uma ditadura ou alguma coisa que alguém chegue e tome todos os seus imóveis e tudo mais. Mas qual é o problema de você ter parte desse capital em outro país, entendeu? Sim, Porque, enfim, depois de um tempo você começa a pensar pensionados. não só em você, mas no filho, no neto e tudo mais. E claro, Sim, você quer proteger aquilo que você construiu quando você conseguiu construir muito. Então, sim. a partir de um certo momento, eu entendo que a diversificação em outra moeda também é alguma coisa importante, né? Tá. E hoje em dia é mais fácil de fazer. Antigamente você tinha que abrir uma conta na É, gringa e então. tal. Hoje em dia você tem, por exemplo, a XP, você consegue fazer investimentos lá fora com muita facilidade. Eu não sei se já está ativo, mas você também vai conseguir comprar. Ou se não tiver, vai ficar nos próximos meses. Você consegue comprar ações americanas. Enfim, isso vai ficando cada vez mais globalizado. E aí não tem por que você uma parte pequena, não precisa ser muito, porque, como eu te falei, eu não sou especialista em ações americanas. Mas aí eu pego meu dinheiro e boto num fundo que tem uma história de 40 anos Uhum. de rentabilidade passada que eu gosto, É a mesma entendeu? coisa. Aqui você arriscaria em renda variável, lá você colocaria numa renda fixa da vida, porque até sentir Não, como o ou até, mercado por exemplo, funciona, você né? tem fundos lá que tem 40 anos de história batendo Sim. o SP 500. Eu vou lá e coloco dinheiro Que é mais no estável. O fundo, Brasil que é claro. louco, né? É, O Brasil que é só pra louco, na verdade. Não é que o é, Brasil é é, louco, é só pra louco. é. Para o investidor, André, por exemplo, se o investidor quiser investir com o André, hoje você trabalha só com os pacotes já montados das ações, dos fundos, né? Que o pessoal, para entender, é um pacote ali de ações.
Ou você ainda faz aquele tete a tete, ou é só gestor que faz? Do tipo, se eu chegar pra você e falar assim, não, mas André, eu quero comprar lojas americanas. Você o analista, ele faz o quê? Ele só analisa e não faz a gestão, é isso? Isso. Analista é só análise, né? Ele decide pra onde vai o dinheiro daquele fundo. Ou não? Ou ele Não, analisa na e dá pra quem verdade, decide? um analista dentro de um fundo. O Isso. analista fala, olha, eu acho Entendi. que com essa abertura chinesa, quem mais vai se beneficiar é a Vale. Uhum. Quem decide que vai comprar Vale é o gestor, entendeu? Tá. E aí, como que o investidor tem alcance a uma avaliação? Existe uma avaliação desses analistas e gestores? Eles aparecem? Não, o gestor é fácil de analisar porque o fundo de investimento ele tem uma lauda que fala o que o fundo faz, no que ele investe, quais Histórico. mercados ele. E o que é não o mais importante, mas também importante, é a história de rentabilidade daquele fundo, né? Então, isso tudo você tem em se tratando do fundo. No gestor. No meu caso, que sou analista, né, eu tenho e a minha empresa ela trabalha com o curto prazo, né, que são operações que exigem um pouco de dedicação. Não é day trade, não é. Até tem alguma coisa para quem quer aquilo, né, que é outro analista que cuida. A minha parte é dar um pouco mais de trabalho, porque o cara tem que se mexer, mas são operações que duram algumas semanas e tudo mais. Então, o cara pode fazer isso 2 vezes por semana, não tem que se preocupar. Qualquer recomendação, o cara tem tempo de parar, pegar lá o app dele e fazer. A gente tem uma carteira, tá certo? E essa carteira, ela também tem um histórico de rentabilidade e o cara compra, porra, o que esse cara entregou pro cliente dele nos últimos anos, e aí ele tem lá o mesmo gráfico de rentabilidade que tem no fundo daquela carteira. Né? O que a minha empresa faz é exatamente isso, e nessa carteira que eu te falei, né? A rentabilidade que está lá, qualquer coisa ruim ou boa é só comigo. Então, porra, André, foi legal pra caramba, fui eu. Mas também, putz, não tá legal, a culpa é minha. Mas pro investidor é mais o gestor que aparece. Não, Nessa pro análise. investidor que não quer, ele vai pegar o dinheiro, eu vou pegar 10 mil, eu vou colocar aqui nesse fundo e o gestor que vai tomar conta, você não precisa fazer mais nada. Eu não preciso. Eu não Isso é o sei dinheiro no quem fundo. são os Tá? analistas. O meu Eu sei cliente. quem é o gestor. Ou você pode até saber quem é o analista, né? Sim. Enfim, não tem problema nenhum. Você vai comprar o fundo, né? Uhum. E, geralmente você sabe o nome do fundo. Hoje em dia você já sabe o gestor porque eles aparecem, dão entrevistas e tudo mais e tal. Com esse mundo de. É muito fácil fazer aquilo que a gente está fazendo agora. Então, por exemplo, tem ótimos podcasts onde as pessoas só ouvem gestor de fundo. Então, como é que eu decido hoje os fundos que eu vou investir? Além de olhar a rentabilidade, eu vou ver se eu vou com a lata do cara, porque é o cara que vai tomar as decisões. Então, às vezes o cara é muito extremista, eu não gosto, às vezes... E aí... É muito de jeito, né? E, André, pro pessoal que quer aprender contigo, eles te encontram... Você vende curso? Você trabalha em qual corretora? Tá. Eu tenho uma empresa hoje, não é ligada diretamente a nenhuma corretora. Tem uma corretora que é sócia da minha empresa, mas ela tem uma participação minoritária, eu sou majoritário, então eu não tenho hoje ligação com uma única corretora, eu não estou lá dentro da corretora nem nada. Se você quer investir a longo prazo, não é comigo, que tem outras boas casas de análise. O que é longo prazo e curto prazo? Qualquer coisa que seja maior do que 6 meses, para mim, já é um investimento longo. Eu não falo, apesar de gostar de investir meu dinheiro em renda fixa, eu não falo de renda fixa para investidor. Então, o meu negócio é mercado de ações para o curto prazo. Tá? Então, a equipe tem alguns analistas, tem analistas que fazem operações day trade, e aí você fica o dia inteiro numa sala virtual com essas pessoas que são capacitadas para te ajudar a tomada de decisão do que comprar ou que vender. Aí pode ser ações, índice futuro, Qual dólar, que é o nome? enfim. Se chama Trade ao Vivo. O site é tradealvivo.com.br. E além disso, eu tenho uma carteira, que esse é minha filhota, que em algum momento, é minha segunda filhota, né? Que vai virar um fundo, espero no futuro. É uma decisão até que eu tô deixando mais para frente, tá, mas vai acabar virando isso, que você paga um determinado valor para que você consiga replicar aquela carteira. Só que você que faz você que replica, você que entra, você que compra ação. Sim. Eu te digo, olha, eu vou... Você compra a listinha.
na nossa carteira, a gente vai comprar 10% de Ambev, por exemplo, ou de Vale, né? E aí você recebe aquilo no teu celular em tempo real e aí entra lá e, se quiser, compra. Meio que compra o know-how, né? Exato. Digamos. E aí, no final das contas, o que eu posso dizer para esse cliente? Olha, nos últimos X anos, a minha rentabilidade foi essa, né? A gente tem um histórico... Qual que é o nome? tradealvivo.com.br. É Lá tudo na Trade ao Vivo? tá tudo nesse plano. E o pessoal que quer te ouvir tem o Bom Dia Mercado. Aí tem a outra doença minha, que é gostar de Produzir conteúdo. produzir conteúdo, essa né? doença é nossa. Somos Então, do- mas sabe o que acontece? Olha só, esse programa, ele tem há mais de 10 anos, o Bom Dia Mercado, o estudo de domingo sei lá... Não, eu acho que o Bom Dia Mercado tem uns 6, 7 anos, o estudo de domingo uns 10 anos, né? Deixa eu falar do Bom Dia Mercado. Eu começo um programa todos os dias às 8h30 da manhã. Aonde, às vezes, 5.000 pessoas me ouvem naquele dia. Às vezes até muito mais. Agora que o mercado, final do ano, o mercado tá mais de lado e tal, não sei o quê. Ao vivo, geralmente, tem 1.000 pessoas me ouvindo. E no final do dia, sei lá, 6, 7 mil, 8.000 pessoas me ouviram. Então, às 8h30 da manhã, eu tenho que ter acordado, tomado café, levado a Marília na escola, minha filha, estudado e tô pronto, tenho que estar pronto para dar uma boa informação para esse cara, né? E aí, o que eu ganho com isso? Cara, eu tô sempre preparado, entendeu? Então, quando o mercado abre às 10... Você vai se preparar para si mesmo, Exato. né? Então, e para os meus clientes, quando o mercado abre às 10, cara, eu sei de tudo. E tem amigo meu que acorda às 9h30. Então, esse cara tá lá atrás, ele vai ter que correr muito para chegar onde eu tô. Sim. Então, isso eu sou apaixonado por isso, porque isso me ajuda muito. É a mesma coisa que eu E fazia meio que no canal no começo. Eu seguia os casos que eu pegava no escritório. Aí hoje acabo vivendo só da produção de conteúdo e brequei a advocacia, porque é uma paixão, né? Você fala uma doença porque é uma paixão. Não, é muito bom. E aí, eu tenho gente que há 6, 7 anos me ouve todo dia. Então, eu encontro com essas pessoas que, eventualmente, eu vou para Porto Alegre dar uma palestra, participar de algum encontro, alguma coisa. Fala, pessoal, tô por aqui. Vamos se encontrar. Enfim. Que gostoso. Aí, tipo, o cara vai a esposa do cara, eu não aguento mais ouvir sua voz e tal, as esposas brincando, ou os maridos, às vezes, porque hoje em dia tem um público feminino muito grande e tal. E é no YouTube? Onde que no YouTube, no YouTube. O Bom Dia Mercado e o domingo... o Estudo de Domingo. Os dois é no YouTube. É um programa que eu faço às 8 da noite, domingo, sei lá, há mais de 10 anos. E o Bom Dia Mercado é às 8h30 da manhã. Só que hoje eu comecei a terceirizar algumas coisas, né? Então, tem um analista que começa às 8h30, eu tô lá mais para ouvi-lo, porque tem coisas que são automáticas. Olha, o minério de ferro caiu X% lá em Dalian, que é onde ele é negociado lá na China. Essa é uma informação importante para o operador de Vale. Eu ter que ir lá abrir o negócio e ver, eu já não faço mais. Então, ele corre atrás de tudo que é importante, faz um resumo, então eu o escuto e me informo. A partir dali, eu começo a falar do que comprar ou do que vender. E aí, para eles te acharem no YouTube, é só colocar... André Moraes, se colocar Bom Dia Mercado, vai aparecer 10 anos de Bom Ai, Dia André, Mercado. esse assunto é tão interessante. Eu tô tendo que caminhar pro fim resistente, porque esses assuntos são tão legais, assim, é uma realidade que sempre foi muito paralela pra mim. Até o meu marido encheu o saco pra gente assistir Billions, e aí a gente assistiu o filme do Eike Batista também. E aí eu comecei a me interessar mais nessa parte de crime corporativo e tudo mais. Quando você falou assim, tá, bora, agora vai dar, que a gente tentou marcar esse nosso encontro aqui várias vezes. Falei, nossa, bem agora com as lojas americanas em alta, eu vou chupinhar ele de realidade. Você falou de alguns filmes aí, e tem um que chama A Grande Aposta. Eu assisti esse também. É muito bom. O Lobo de Wall Street, tem vários. Mas é que o Lobo de Wall Street, por exemplo, eu já li o livro. O filme eu nem fiz questão de assistir, porque é caso de... É muito cinematográfico. Não, é caso de picareta fazendo picaretagem, entendeu? Entendi, E aí, entendi. tipo assim, tem cara de mercado que fala, vamos assistir que queria assistir o Lobo de Wall Street no cinema. Eu falei, cara, é um picareta que enganou um monte de gente perdeu dinheiro com ele, entendeu? Mercado financeiro, realmente, enfim, eu sou apaixonado mas mercado financeiro não é isso. Eu nunca ninguém me pediu para fazer nada, até porque, sim, eu sou muito claro nas minhas... Eu sempre tive de corretora, nunca ninguém me pediu para fazer qualquer tipo... Nunca aconteceu nada, assim, que... Sim. E eu realmente acredito que
o nosso mercado é muito bem regulado, que é muito sério. Então, eu nem gosto. Por exemplo, Lobo de Wall Street, você falou, Que filmes Billions. que são legais? A Grande Aposta é um muito bom. Agora tem um com o Will Smith, ele tá meio em... Down, coitado. Enfim, teve aqueles problemas lá no Sim. Oscar. Mas Em Nome da Felicidade, é o nome do filme, também é muito Não, legal. Em Busca da Felicidade? Em Busca da Felicidade, é Em isso aí. Busca da Felicidade. Mas, assim, desse conceito bolsa de valores e tal... Não, esses dois principalmente. Os dois. É. Ai, que legal. André, esse é o meu baú de tesouro. Ele é Boa. temático do Pendura. Você sabe o que é o papo do Pendura? Sim, Dia do Pendura? sim. Então, é bem isso. É o meu boteco, que a gente pendurou hoje na conta do Mais Fácil. Mas é o meu tesouro do boteco aqui. E dentro do meu tesouro tem os meus convidados. Porque sem vocês, o podcast não é nada. E sem os ouvintes também, tá? Sem os nossos inscritos. Aproveitem e se inscrevam no canal. E esse tecido vai ser estendido no nosso estúdio, que está em reforma. Eu falo isso em todo podcast, daí me está falando, nossa, que reforma eterna. Pois é, o prédio está demorando uma vida para ficar pronto e isso está me deixando ansiosa, que nem o vídeo da menininha. E seria muito... seria uma honra muito grande para mim se você pudesse deixar um recadinho ou assinar o nosso tecido. Claro, vamos lá. Você escolhe onde você quiser assinar, do jeito que você quiser assinar. A única coisa que eu te peço é para que coloque data. Tá bom. E para você que gostou do papo com o André Moraes, o @, dele é... André Ribeiro Moraes. Olha lá, tem muito conteúdo. Enquanto você assina, eu vou te fazer uma pergunta, porque você vai pensar para me responder. Tá. Que é uma pergunta complexa. Vamos lá. Se existisse uma lei chamada Lei André Moraes, falaria sobre o quê? Pode pensar aí. Falaria sobre ser feliz, talvez. Mas como que uma lei fala sobre ser feliz? Cara, é proibido ficar esquentando a cabeça com um monte de coisa que você não consegue controlar. Mas como que a gente usa essa lei contra as pessoas que deixam a gente pilhada? Oi? Hoje é um dia mas, que eu Mas então, não é permitido nervoso. você ficar pilhado por conta do que alguém falou, entendeu? Nessa lei, ela não te Sim. permite você ficar pilhado então a com culpa isso. é minha de ter me atingido pelo que a pessoa falou. Não vai ter culpa, porque não é permitido que você fique pilhado. Né? Entendi. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que uma grande preocupação da grande maioria é com daqui a pouco, quando eu estiver no topo. Né? E as pessoas ficam pensando no topo, esquecem de ser felizes na caminhada, entendeu? Uhum. Eu costumo falar que o topo não tem nada lá, né? O legal é a caminhada, né? Então, talvez essa lei exigisse que a pessoa aproveitasse mesmo que você vá momento. muito longe, você precisa ir lá muito, ou você só vai poder chegar lá se você curtir a caminhada. É isso que eu acho que é fundamental. Porque chega uma hora que você vai ficando velho, que você vai olhando para trás e você começa... Enfim, pensar que poderia ter sido diferente, né? Uhum. E o melhor momento para fazer diferente era ou lá atrás, naquele momento, ou agora, porque amanhã já vai ter passado. Então, acho curtir o processo. É importante curtir o processo, com certeza. E além de seguir o André Moraes, siga a gente no Instagram, no TikTok e se inscreva no canal, que tem muito conteúdo, além do podcast Papo do Pendura. Chama Você Entendeu Direito? Todo mundo sabe, né? Ved.oficial, que é o meu queridinho. Essa é minha filha também. Você falou que você tem a sua filha. O meu filho é o Ved. O Ved, ele tá virando um filho único mimado, que tá querendo cada dia mais minha atenção. Tá complicado. André, é uma lembrancinha legal. Da sua presença aqui com a gente. É um abridor. Eu sei. Já muito bom. Não, a primeira vez que eu ganhei isso aqui, eu fiquei olhando e falei, mas o que é isso aqui? Hoje é quinta, né? Hoje tem um joguinho pra assistir, já vou assistir. Olha, já leva. Aí quando me falaram que isso daqui abria a lata, eu falei, nossa, mulheres agradecem, porque a unha... Ajuda. André, muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui. Obrigado, prazer. Espero que você volte mais, sem esses buchichos de lojas americanas, pra gente falar de outras coisas também, que acabou tomando a cena. E fica à vontade também para anunciar, pedir pro pessoal te seguir e tudo mais. Vamos lá, quem gosta de mercado no curto prazo, tô lá no Insta e também no YouTube. André Ribeiro Moraes, você vai me achar. Sim, muita coisa. Eu já assisti alguns conteúdos seus, mas eu não sou muito do mercado. Quem mais te assiste é meu marido, sabia?
Eu lembro que até um livro eu já dei para ele. Né? Ele adora. Nossa, ele entrou nessa onda de swing trade uma época. Só que eu falava pra ele, eu não sei como você consegue fazer swing trade sem estudar os acontecimentos no mundo. Porque pra mim, trabalhar com você, que nem você tá falando, pra mim era só função do analista. Eu não pensava outras funções. Pra mim, é o que o analista faz. Estudar o mercado, as empresas, a história das empresas, o momento histórico, é tudo junto. E ele só olhava o gráfico lá, ia por média de gráfico. Então, mas depende muito do que você está operando. Né? Então, mas... Não entra na minha cabeça, André. Gente, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Até mais.